Eu estou com a impressão que está baixo, mas se você está ouvindo bem é o que importa. Nessa noite, queridos, eu quero... Vamos orar, vamos orar. Senhor, o mesmo Espírito que esteve sobre nós aqui nesse ambiente de glória, esse ambiente da Tua presença, continua sobre nós, ó Pai, continua nos ungindo, continua nos ministrando, que o nosso coração esteja sensível à Tua voz. Dá-me, ó Pai, a unção necessária para ministrar nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 glória a Deus. Nessa noite, queridos, eu quero trazer uma palavra pastoral. Como eu disse aí, o meu ministério é dado ao ensino. Deixa eu só achar o versículo aqui. Achei. Meu ministério é dado ao ensino, né? Então sempre eu estou ensinando, e a gente sempre está, o professor sempre aperta o aluno, sim ou não? Não é? Eu como dado ao ensino, eu não posso deixar você me engambelar, né? O aluno sempre quer um professor que, né, deixa ele meio afogado. Não. Eu sou daquele professor que sempre vai estar te instigando, te empurrando, te incomodando, né? Mas hoje eu quero trazer uma palavra pastoral. A palavra pastoral é uma palavra assim de amor. Fala aí, glória a Deus. Por isso que eu preciso de outras pessoas pregando aqui na igreja, para ministrar amor, para ministrar leveza, para você voltar para casa voando, não para você voltar para casa com raiva, não é? Porque eu gosto quando, o professor gosta quando o aluno volta para casa instigado, não, eu tenho que resolver, eu tenho que entender isso aí, não é assim? Não é? Então eu gosto quando você volta para casa com raiva de mim e fala assim, eu não vou voltar mais nessa igreja, esse pastor, meu Deus, que palavra é essa? Eu gosto. E aí você volta edificado, volta desafiado a viver algo novo com Deus. Esse é o meu ministério. Hoje eu vou tentar trazer uma palavra pastoral, uma palavra que venha nos edificar em amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Pode projetar lá o versículo. Mateus, abre, é importante que você abra para que a gente possa conferir algumas coisinhas. Mateus, o capítulo 22, o versículo 34, o versículo 40. Vamos junto? Você vai achar fica de olho numas letrinhas bem pequenininhas que tem junto do versículo, que a gente vai recorrer a elas. Vamos lá. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, vai discernir no ambiente, né? Jesus deixou uns em silêncio, aí outros se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Algumas Bíblias, depois do entendimento, vai ter uma letrinha, e essa letrinha remete lá embaixo a Deuteronômio 6, o versículo 4, o versículo 5. Jesus está recorrendo à lei de Moisés para apresentar a esse perito um mandamento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Depois desse texto aqui, ame o seu próximo como a si mesmo, também tem uma letrinha. E essa letrinha remete a outro texto da lei, que é Levítico 19, versículo 18. Está assim na tua Bíblia? Você consegue acompanhar isso? Isso é importante. Então, os caras vieram tentar induzir Jesus ao erro, ou pegar algum erro na fala de Jesus, para de alguma forma condená-lo, para de alguma forma desaprovar o ensino de Jesus. E Jesus pega toda a lei de Moisés, que é um maço de lei, né? Só os mandamentos são 10 mandamentos, e Jesus pega isso tudo com uma tremenda sabedoria e simplifica o negócio em apenas 2.
Fantástico, não é? Se os saduceus ficaram sem respostas, os fariseus ficaram então embasbacados com tamanha sabedoria. Jesus resume tudo que Moisés escreveu, né, em duas frases: ame o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus. Fala comigo: de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aqui tem um ensino que a gente já ministrou na igreja. Não basta apenas amar ao Senhor, precisa amar o Senhor com a intensidade certa. Qual é a intensidade? De todo coração, de toda a alma, de todo entendimento. É um amor integral, de todo. Não é um amor meia boca. E o Senhor Jesus vem com o outro ensino, que é ame o seu próximo como a ti mesmo. É o outro ensino. Jesus resume a lei com esses dois versículos. Jesus apresenta o resumo da lei. E o foco dessa noite, queridos, é a segunda parte, o segundo mandamento, né? O foco nessa noite é esse aqui, ó: ame o seu próximo como a si mesmo. O foco é esse. Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o padrão do Velho Testamento. Esse é o padrão da lei. Lembre-se que Jesus está resumindo a lei. Esse é o padrão. Então, analisando o padrão mínimo, o padrão bíblico, amar o próximo como a si mesmo, já é bastante desafiador para os nossos dias, sim ou não? Bastante desafiador. Bastante desafiador. Porque a nossa sociedade, principalmente nos dias atuais, nós estamos dominados por o egoísmo. Na verdade, a realidade hoje é assim: a única pessoa que merece ser amada de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, sou eu mesmo. Entende? A realidade hoje é que o amor e a intensidade desse amor que devia ser ministrado a Deus, que deveria ser dispensado a Deus, a nossa sociedade não dispensa a Deus, ela dispensa a si mesma. A si mesma. Né? O homem dos nossos dias, ele tem se tornado o Deus, com D minúsculo, Deus de si mesmo. Então, colocar o próximo no mesmo patamar de amor que deve ser, de que eu dispenso a mim, está me acompanhando? Pode parecer confuso, não é? Colocar o próximo no mesmo patamar do amor que eu tenho para comigo, é muito desafiador. Jamais. Amar o João como eu me amo, não, eu me amo. O João, esse é o desafio da palavra de Deus. Esse é o desafio, amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Então, para a sociedade egoísta, que se ama loucamente, amar o próximo com a mesma medida em que a gente se ama é muito ousado, é muito desafiador. Parece utopia, parece que não dá para viver. Agora eu preciso te dizer, queridos, que este padrão é o padrão mínimo da palavra de Deus. É um padrão mínimo da palavra de Deus. Entenda que a referência do amor sou eu. Entenda isso. Se eu me amo, eu vou amar os Cefas. Se eu me amo bastante, eu vou amar os Cefas bastante, porque eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Agora, se eu não me amo, eu também não vou amar os Cefas tanto assim, porque eu também não me amo. Entende? A referência sou eu. E Jesus, a partir dos evangelhos, Jesus vai mudar a referência do amor. A referência do amor não será mais nós. A referência do amor será o próprio Jesus. E nós seremos desafiados a amar tal como Jesus. Fala assim: uau! Uau! O nível vai mudar. Para aqueles que acham que a coisa era difícil no Velho Testamento, entenda, o nível vai mudar. O Senhor Jesus vai falar assim, viu? A referência não mais será o quanto você ama.
a si mesmo, a referência vai ser o meu amor. Vocês precisam amar como eu amo. E a história muda. Então nós temos o texto clássico que mostra que esse nível subiu, que é João, o capítulo 13, o versículo 34. João, capítulo 13, o versículo 34. Eu vou pedir para aliviar esse ventilador aqui. João, capítulo 13, o versículo 34 e 35, diz assim, ó: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Entenda o seguinte, por que Jesus está falando um novo mandamento? Na verdade, o mandamento de amar o próximo já existia. Devemos amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Mas o mandamento é novo, porque mudou a referência. Vocês agora não vão amar o próximo como vocês amam a vocês mesmos. Isso é um nível baixo. Isso é um nível... Isso é elementar. Vocês agora amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O desafio agora é amar como Cristo amou. E eu e você bem sabemos que Cristo nos amou mais do que a si mesmo. Amém? Cristo nos amou e não poupou a si mesmo. O padrão subiu. Agora eu e você temos que amar o próximo mais do que a nós mesmos. Fala, eita Deus. Esse é o padrão cristão. É assim. Se vocês viverem assim, saberão que vocês são os meus discípulos. Esse amor em que coloca o próximo num patamar superior nos identifica como discípulos de Cristo Jesus. Uau! Chocante. E eu prometi para você que a gente ia ter uma palavra pastoral. Queridos, esse é o que o Senhor tem para nós. Eu devo amar o próximo mais do que a mim mesmo. O texto seguinte é o texto de 1 João, o capítulo 4, versículos 7 ao 8, depois eu pulo para o 11. É assim, ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A cara que vive o amor, esse pode dizer que conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora é o versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Esse pedaço aqui, quando você vai ler todo o texto, eu estou sendo econômico aqui para a gente ganhar tempo, mas quando você vai ler o capítulo 4, quando o texto diz assim, ó, visto que Deus assim nos amou, esse assim está fazendo referência ao amor incondicional do Senhor. Ele está fazendo referência a um amor que não espera retorno. Ele está fazendo referência a um amor que não espera retribuição. É um amor que ama independentemente do comportamento da outra parte. O amor, esse é o amor que Deus espera de nós. Esse é o amor que Deus nos amou e espera que a gente venha amar. Então, entenda o seguinte, o amor de Deus, eu sempre prego isso, o amor de Deus não está vinculado à nossa performance. O amor de Deus não está firmado no meu comportamento. O amor de Deus está firmado em quem Deus é. Está firmado na essência dele, está firmado nele. Então, se eu me comporto bem, Deus me ama, sim ou não? Amém? Fala amém aí, amém? E se eu não comporto bem, Deus também continua me amando. E se eu me comporto bem, me comporto mal, me comporto bem, me comporto mal, Deus continua me amando. Porque o amor de Deus não está condicionado ao meu comportamento, é um amor que não espera retribuição.
É um amor que não espera retorno. Ele nos amou. Ele nos amou. Então, queridos, esse é o desafio. O desafio meu e seu. Amar as pessoas independente do comportamento dela. E isso deve, e esse amor deve se sustentar num compromisso que eu tenho com Deus. Esse amor com o qual eu devo amar as pessoas, independente do comportamento delas, deve se sustentar numa obediência a Deus, porque é uma ordem do Senhor. É uma ordem. Esse amor deve se sustentar no entendimento de que eu também, sem merecer, sou alvo deste amor. É isso que sustenta, isso que deve sustentar, o nosso amor incondicional ao próximo. Bom, você não pensa isso, isso é um pensamento meu, não é? E eu falo assim, difícil. Se eu viver assim, eu vou virar, com esse sangue de barata, todo mundo vai pisar em cima de mim, me vai fazer capacho. Não é difícil. Não, difícil. Eu não tenho força para isso, eu não tenho disciplina para isso, eu não consigo viver esse amor. Não sei se você pensa assim, eu penso, não cheguei nessa dimensão de fé ainda. Não é? Quando Jesus estava falando acerca do perdão aos discípulos, eu falo isso no curso do Homem ao Máximo, tive compartilhando com o Vilso e com a Léo esses dias acerca disso, e Jesus está falando acerca do perdão, e os discípulos olham para Jesus e falam assim, dá-nos mais fé, do tipo, a gente já viu muita coisa, a gente até acredita que um morto pode voltar à vida, a gente acredita em milagres, mas para isso aí a gente precisa de mais fé. E às vezes, ouvindo acerca do amor incondicional, eu e você podemos ficar com essa impressão de tipo assim, eu preciso de mais fé. Queridos, aqui tem um esclarecimento muito importante, muito importante. Essa dimensão de amor o qual estamos falando, essa dimensão de amor o qual o Senhor Jesus Cristo está nos chamando e desafiando a viver, na verdade Ele está dando uma ordem, é um mandamento do Senhor para que eu e você venhamos a viver. Essa dimensão de amor é uma obra do Espírito Santo em nós, é uma ação do Espírito Santo em nós. Então, não é algo que eu e você vamos viver porque a gente é bom, porque a gente é dedicado, porque a gente é ungidão, porque a gente tem 20 anos de igreja, porque a gente nasceu na igreja, porque a gente é disciplinado. Não é. É uma ação poderosa do Espírito Santo em nós. É um agir do Espírito Santo em nós que nos torna possível viver e praticar esse amor. Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, o versículo 5, diz exatamente isso, a segunda parte ali do versículo. Olha o que diz lá, Romanos 5, 5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, aqui vem, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. O Senhor derramou este amor. O amor que ama o próximo mais do que a si mesmo. O amor incondicional, o amor que não espera retribuição e nem retorno. O Senhor derramou o seu amor em nossos corações, por meio de quem? Do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É o Espírito Santo quem nos capacita a amar como Cristo amou. É o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender, e a gente tem dificuldade de entender, que não podemos viver os princípios do Evangelho, isso tudo que a gente prega aqui, às custas do próprio braço. Nós não vamos conseguir viver os princípios de Deus, porque a gente é disciplinado e dedicado. Viu? Nós não conseguimos, nós não fazemos a obra de Deus. E eu digo isso sempre, nós não fazemos a obra de Deus, nós somos a obra de Deus. Fala para o teu irmão, estou em obra, estamos em construção,
estamos em construção. Nós somos a obra do Espírito Santo. E essa obra precisa ser completa. A obra, o agir, a construção do Espírito Santo precisa ser completa nas nossas vidas. Então veja comigo, acompanha comigo, como às vezes a gente fatia a obra. E por isso a gente fica sem viver, ou com dificuldade de viver, alguns princípios. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é? Amém? 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 É o Espírito Santo que nos conduz em arrependimento. Amém, amém. Vamos lá, participa aí, amém, amém. É o Espírito Santo que nos revela o Salvador, Cristo Jesus. Amém. É o Espírito Santo que nos capacita com poder, com autoridade, que nos dá a condição de manifestar o sobrenatural do Senhor. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo. Viu, queridos? É obra do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos capacita a vencer o pecado. É o Espírito Santo que nos capacita a vencer a carne. É o mesmo Espírito Santo que, fazendo a obra completa em nós, há de nos capacitar a viver o amor incondicional. Eu não sei por que a gente acha que a gente vai viver isso do nosso jeito, do nosso braço, com a nossa disciplina. E por pensar assim, muitos de nós acabam sendo frustrados. Começa a achar que a palavra de Deus é utopia, e quando não é. Da mesma forma que você não vence o pecado, você já descobriu. Da mesma forma que você não consegue manter em sujeição a carne, você já descobriu. Só com o poder do Espírito Santo. Você só vai amar como o Senhor amou, através do poder, do agir, da obra do Espírito Santo em nós. Amém? Amém. É o Espírito Santo que realiza tudo em todos, mediante a nossa rendição, mediante a nossa entrega, mediante nós nos colocarmos disponíveis a Ele. Faça em mim a tua obra, cumpra em mim o teu querer. Né? Essa é a fala de Maria, mãe de Jesus, quando o anjo lhe anunciou do que ficaria grávida, a história toda. Ela: cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a tua obra. É isso que o Senhor espera de nós, queridos. Não crentes relutantes, não crentes braçudos que pensam que podem fazer a obra de Deus sem Deus. Nós somos a obra. Cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a tua obra. Então, você conhece a Bíblia, você sabe que o esfriar do amor é uma marca do fim dos tempos, amém? Amém? O fim dos tempos será um tempo de indiferença para com o próximo, de completa indiferença. Parece que a gente está vivendo perto disso, porque hoje é assim: se eu estou bem, certamente, se está bom para mim, está bom para todo mundo, porque afinal de contas está bom para mim, não interessa ao outro. É um tempo de indiferença. Então, o texto de Mateus 24, versículo 12, é a fala de Jesus acerca do fim dos tempos. E Jesus fala assim, ó: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Fala comigo, esfriará. Viu? Se está esfriando é porque um dia já esteve quente. O esfriamento é um processo de algo que esteve quente e está gradativamente perdendo o calor. Então, um dia esteve ardente, mas agora está esfriando. Amava, mas agora não ama mais. O amor de muitos está esfriando. Amava muito, amava de uma forma incondicional, mas por causa da maldade, está se esfriando. Está se esfriando. Por causa da maldade, vai esfriando. Porque a maldade e a ofensa vai trazendo um desapontamento grande, e agora aquele que amava não ama mais. Sabe, queridos, porque a maldade, a ofensa, a ferida
faz com que a pessoa que outrora acreditava nas pessoas, agora não só não acredita nas pessoas, como também não acredita mais em Deus. É por isso, a fé também vai se esfriando. A fé também vai se esfriando. E aqui cabe então uma reflexão muito cuidadosa. Muito cuidadosa. É inegável que as relações nos nossos dias, elas estão bem fracas, bem frias, bem distantes. E esse esfriamento vai nos levando para longe do princípio de Deus. A gente começa a achar difícil demais amar as pessoas, porque as pessoas nos retribuem com grosseria. Então, às vezes nos nossos relacionamentos, vamos nos sentindo agredidos, vamos nos sentindo explorados, vamos nos sentindo manipulados, e então nós começamos a colocar condições para o nosso amor. No lugar do amor incondicional, a gente começa a colocar algumas condições para amar. E isso é cilada. Fala aí para o teu irmão. Amor condicional é cilada. É cilada. É cilada. Então, queridos, nós vamos sendo ferido, machucado, agredido, decepcionado, e a gente então começa a colocar condições para amar na intenção de nos proteger. Não, eu não vou passar mais por essa. Eu já deveria ter aprendido, afinal eu tenho 40 anos, quase que eu me entrego, né? Não, eu não vou mais passar por isso. E então eu começo a colocar condições. E eu preciso te dizer, meu irmão, que o amor condicional não nos protege, pelo contrário, nos expõe. Então nós vamos naquela trilha do amor condicional e vamos fazendo um verdadeiro vestibular para peneirar das nossas vidas as pessoas que têm potencial de nos aborrecer. Este não, este não, este não, este não, e a gente vai peneirando todos aqueles que podem de alguma forma nos desapontar, e com isso selecionamos as pessoas que julgamos certas, e chamamos essas pessoas de amáveis. Essas é possível amar. Olha isso. Esse não, esse não, esse não, esse não. Esse aqui sim. Este é amável. Esse eu posso amar. Esse não vai me decepcionar. E é verdade, as pessoas são amáveis, mas elas não são perfeitas. E estes mesmos amáveis, por não serem perfeitos, uma hora dessas eles pisam na bola. E o que acontece com a gente? Decepciona grandão. Meu Deus do céu! Pastor, eu confiei, eu me entreguei, eu apostei tudo. Sabe o que é, queridos? O amor condicional não nos protege, nos expõe. Então, tem uma multidão de pessoas vítimas dessa escolha, de escolher amar. Então, ele, depois de uma análise criteriosa, de um vestibular rigoroso, ele escolheu a igreja certa, ele escolheu o pastor certo, ele escolheu o cônjuge mais melhor de tudo, o mais bonito, o mais lindo, o mais bonitão, e ele escolheu os amigos mais amáveis do planeta, e então ele decidiu amar essas pessoas, ele se desarmou, ele pulou de cabeça nessa relação, porque afinal, essas pessoas, elas são dignas, elas são merecedoras do meu amor, e então ela começa a esperar retorno, mas não tem o retorno esperado, e quando não tem o retorno esperado, a decepção é grandona. Então, temos aí uma multidão de pessoas decepcionadas, frustradas com os filhos, com os pais, com o pastor, com a igreja, com Deus, com o patrão, com a profissão, decepcionadas, porque não lhes deram o retorno esperado. Olha, o que eu descobri é o seguinte: o discurso dessas pessoas é terrível,
Porque assim, ela fala assim, nossa, eu me doei, e essas pessoas se apresentaram tão boas, e no começo elas eram tão boas, mas não demorou, parece que elas se fizeram boas, para mais tarde me apunhalar pelas costas. Não é assim. A verdade, sabe o que é, queridos? É que o amor condicional, ele já nasce falido. O amor condicional, ele já nasce de uma desconfiança. Parece que ele já nasce para ser frustrado. Parece que ele já nasce para ser decepcionado na página 2. Na página 2 já vai ser decepcionado. O desafio, o caminho bom é amar como Jesus amou. O caminho bom é amar como Jesus amou, incondicional. Esse é o caminho. Fala para o teu irmão, o caminho bom é o incondicional. Olha isso, cara, você já conhece esse texto. Romanos, o capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8. Veja isso. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo se deu pelos ímpios. Cristo amou os ímpios mais do que a si mesmo. Estão comigo? Viu? Jesus não era um cara que só falava, ele fazia. Não é? É isso. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Fala assim, demonstra o seu amor. O amor precisa ser demonstrado. O amor não é só de palavras. O amor não é só discurso. O amor não é só conversa para boi dormir, né? Às vezes lá os namorados falam assim, eu te amo. Aí a menina fala assim, então demonstra, não é? Demonstra o teu amor. Tá certo. O amor não é só de blá blá blá. O amor precisa ser demonstrado. E Deus demonstrou o amor dele na medida em que ele tem anunciado. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Não era amáveis. Eu acho que esse aqui é amável, eu vou morrer por esse. Esse, nunca será amável. Não. Ele morreu por nós, sem condição, por todos nós. Nos amou primeiro e morreu por nós. Morreu por nós. Esse é o caminho. O caminho é amar sem esperar retorno. Esse é o caminho. É amar sem esperar uma retribuição. Isso, queridos, nos faz, isso deve fundamentar o nosso relacionamento como cristão. Além de fazer parte da nossa identidade, isso deve, isso deve estar bem firmado em nós. Sabe por quê? Porque além de cumprir um mandamento do Senhor, amar desse jeito nos faz inabaláveis. Inabalável. Fala aí pro teu irmão, inabalável. Inabalável. Quer ser inabalável? Quer ser inabalável? Eu vou te dar a fórmula agora. Inabalável, inabalável. Então, eu comecei o culto lendo o texto de 1 Coríntios, o capítulo 13. Abre aí, eu não tenho slide desse. E nós vamos tentar malignamente abalar aquele que vive o amor incondicional. 1 Coríntios, o capítulo 13. Pense numa maldade aí. Mas pense de uma forma terrível. Pense numa forma hollywoodiana, de uma forma bem terrível, que nós vamos tentar abalar, ofender, machucar, decepcionar, frustrar aquele que vive o amor incondicional. Vamos junto? Está no gatilho aí? A gente não vai ler, você só vai consultar aí. Bom, eu vou criar uma situação aqui e a gente vai ver. Temos aqui uma pessoa, um irmão em Cristo que vive o amor incondicional. E eu vou fazer ele sair do sério. Eu vou decepcioná-lo.
Então eu vou irritar bastante, eu vou ofender, eu vou ser agressivo, eu vou ser arrogante, e eu vou chegar para cima dele todo agressivo e arrogante. Eu tenho certeza que ele vai reagir também de uma forma agressiva. Só que ele vive esse amor aí. E o que diz o versículo 4? O amor é paciente, o amor é bondoso. Não vou conseguir abalar. Não vou conseguir abalar. Então o que eu vou fazer? Não deu certo? A agressão não deu certo. Então sabe o que eu vou fazer, Denivan? Eu vou fazer o seguinte: eu vou esnobar esse irmão com a minha riqueza. Eu vou esnobar, eu vou dizer para ele: eu tenho, você não tem, veja quão abençoado eu sou, e eu acho que você vive em pecado, porque você não tem a riqueza que eu tenho. Eu vou fazer com que ele se sinta pobre, eu vou fazer com que ele se sinta humilhado. E como é que ele vai reagir? No versículo 4 diz que esse amor incondicional não inveja. Estão comigo? Você está conseguindo acompanhar? Nós estamos tentando derrubar, é o que o inimigo tenta fazer com todos aqueles que vivem um amor incondicional. Vamos tentar derrubar mais um pouquinho? Eu vou elogiar. Enche a bola, quem sabe sobe na cabeça. Quem sabe ele vai para a soberba, vamos exaltá-lo. Nossa, como você é bom, como você é o cara. Sem você essa igreja não anda. Rapaz, ontem você faltou e a gente capengou, mas você é essencial. Vai que dá uma soberba, não é? A soberba é o passo que precede a queda. Esse é o caminho. Sabe o que diz, queridos, lá no versículo 4? Diz assim, ó: não se vangloria, não se orgulha. Inabalável. Inabalável. É difícil pegar. Então nós vamos fazer. Vai pensando numa maldade aí que daqui a pouco eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou ficar do lado bom. Eu estou fazendo os dois lados aqui, não é? Então vamos pensar numa maldade o seguinte: na frente eu sou amigo, falo bem, olha que irmão, tudo bem meu irmão, glória a Deus, como você é talentoso, nossa, e de frente eu falo bem, eu elogio, mas nas costas eu falo mal, eu invento mentira, eu espalho as mentiras, eu faço um furdúncio para que as pessoas fiquem contra ele, e aí eu encontro ele na igreja, e eu abraço e beijo e falo assim: a paz do Senhor, meu irmão. Ele vai ficar furioso, vai me dar um murro na cara. Se ele vivesse o amor condicional, talvez fosse assim. Talvez fosse assim. Mas lá no versículo 5, diz o seguinte: não maltrata, não ira facilmente, não guarda rancor. Como é que a gente derruba esse cidadão? Alguém tem alguma sugestão? Alguém quer propor alguma coisa? Porque a gente está só no versículo 5, lá no versículo 7, fala que quem vive esse amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. Tudo. Bate na cara dele, cospe nele, rasga as roupas dele, faz ele andar nu. E ele, tudo suporta. Esse é o amor. Esse é o amor que nos faz inabaláveis. Sabe por que eu e você somos florzinha de Jesus? Sabe por que eu e você somos frágeis? Sabe por que eu e você somos delicados? Sabe por que eu e você somos cheios de unhas e dedos? É porque precisamos dar a oportunidade para que o Espírito Santo conclua a obra em nós e nos leve a viver os dons espirituais, as revelações, o perdão, o arrependimento, a salvação, mas também amar como Cristo nos amou. É por isso que às vezes a gente se ofende. Eu não volto mais nessa igreja. Nessa também eu não vou. Essa também não. É assim, queridos. E vamos nos tornando um ambulante espiritual. De galho em galho, de igreja em igreja. Fazendo aquele vestibular. Buscando pessoas amáveis. Quando na verdade o Senhor nos chamou para amar de uma forma incondicional e indistinta. Amar todos mais do que amamos a nós mesmos.
Então, quem vive esse amor inabalável não cai jamais, jamais na armadilha da decepção, da amargura, da falta de perdão, da frustração. O mandamento, a ordem, o normal para o cristão é amar como Cristo amou. Eu e você temos o desafio de ofertar esse amor e de também receber esse amor. Vem comigo, ofertar esse amor e receber esse amor. O último texto, Gálatas 6:22. Gálatas 6:22 diz assim, ó: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de quem? De Cristo. A lei de Cristo é colocar o meu próximo acima de mim. A lei de Moisés é colocar no mesmo nível. A lei de Cristo é colocar acima de mim. Então, é amar o próximo mais do que a si mesmo. Então, queridos, nós temos dois desafios. Um desafio é de ofertar um amor incondicional. E o outro desafio é de receber o amor incondicional. Aceite ser ajudado. É isso que eu quero dizer. Aceite ser amado. Aceite ser ajudado. Aceite que o irmão lhe ame e carregue o teu fardo. Eu estive num passeio e tinha um degrauzinho menor do que esse aqui. Eu até já compartilhei com alguns dos irmãos. Tinha um degrauzinho menor do que esse aqui. E como ninguém está podendo pegar na mão de ninguém, o cidadão que estava ali, para amparar as pessoas, ele tinha um suporte, né? E ele pegava aquele suporte e as pessoas seguravam naquele suporte e ele meio que puxava assim para a pessoa subir, né? E veio a dona Kazuko, né? E ele deu o suporte e ele puxou e a dona Kazuko subiu. Eu achei muito justo e elegante da parte dele. Aí veio a minha esposa também. Eu olhei para aquilo lá e falei assim: meu, desculpa, velho. Sou eu, mano. O dia que eu não subi um degrau desse aí, cara. Aí veio o Samuel, pegou e subiu. Veio a Bia, pegou e subiu, né? Eu pensei que ele não ia ofertar a mim o que ofertou a outros. Entende? Eu pensei que o amor dele era parcial, mas ele pegou e ofertou a mim o mesmo que ofertou para a dona Kazuko. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Aceita ser ajudado. Fala aí, uau. Você não é fortão. Aceita ser ajudado. Eu sou mais forte que aquele cara lá. Viu? Ele estava gordinho. Eu olhei assim e falei, é capaz que caia os dois juntos. Mas sabe o que é? Por detrás de um braço fraco está o braço forte do Senhor Jesus Cristo. Voltei para casa ministrado. Aceite ser ajudado. Tira essa soberba do coração. Tira essa coisa... Não, essa coisa ativista. Nós temos esse mal, queridos. Achamos que podemos amar, que podemos fazer, mas quando chega a nossa vez, a gente não se permite ser ministrado, ser ajudado, ser amparado. E você conhece a Bíblia. Jesus, naquele ritual de massacre que vai terminar na crucificação, Jesus foi muito agredido, muito violentado, e o corpo físico começou a fraquejar. Jesus não aguentou carregar a cruz pelo trajeto todo, e no meio do caminho apareceu alguém, Simão, um cidadão de Cirene, foi conhecido como Simão de Cirene, ajudou Jesus a carregar a cruz. Ajudou Jesus a carregar o seu próprio fardo. O fardo era de Jesus. E ele ajudou Jesus nessa caminhada. Viu, deixa eu te falar, cara. Se Jesus precisou ser ajudado por um fraco, fala a verdade. Quem que era Simão de Cirene perto de Jesus? O Filho do Deus vivo. A gente canta aqui, rocha inabalável, outro igual não há. E ele era isso mesmo. Mas se Jesus, o Todo-Poderoso, aceitou ser ajudado, o que talvez ele queira dizer para mim e para você? Permita ser amado. Permita ser ajudado.
Às vezes eu chego para algumas pessoas e essa é a fala: como posso te ajudar? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tá, cara, você percebe que não tá. A fala é que não tá. Começa a conversa dizendo que tá difícil. E eu falo: como posso te ajudar? Não tá tudo certo. É só, parece que só queria falar. Entende? Então Jesus aceitou ser ajudado sem se ofender, sem se sentir desafiado. Sabe o que é se sentir desafiado? Tá entregue, né? Mas alguém chega e fala assim: posso te ajudar? Ele: não, eu vou. Meu, isso aí talvez seja bonito para o esporte, né? Viu? Na fé não tem esse negócio. O desafio é isso aqui, ó. Ajude a levar o fardo um do outro. Ajude um ao outro. Oferte o amor de Cristo e receba o amor de Cristo. É importante você saber, meu irmão, que as coisas podem ficar difíceis. As coisas podem ficar bem difíceis. Mas é importante você saber que tem alguém que te ama com amor incondicional e que vai te ajudar a carregar a carga. Amém? Amém? Eu encerro aqui. Alguém vai te ajudar nessa caminhada. E eu encerro aqui. E agora volta o professor.